culto de missões, nós queremos ser fiéis ao propósito missionário do qual todos nós temos que estar engajados. Existem diversas chamadas que Deus faz quando nos elege, quando Deus nos escolhe. Deus tem uma chamada para cada um de nós. Alguns são chamados para o ministério da música, né, de forma mais específica. Isso não quer dizer que Deus só vai usar ele na música, não. Mas ele tem uma centralidade que eu costumo chamar de identidade missionária, né? Identidade missional. Ele tem uma centralidade de missão, algo que é central, mas através daquilo que ele desenvolve como chamada, como identidade de missão, ele vai frutificar e ele vai poder fazer também outros trabalhos, certamente Deus vai usar. Deus pode usar na palavra, Deus pode usar no ensino, Deus pode usar para ensinar pessoas a cantar, pessoas a louvar, a formar um exército dentro da sua chamada, do seu setor, e através desse desenvolvimento de pessoas dentro da sua chamada, então Deus vai formar novas pessoas, novos líderes, novos pastores, novos ensinadores, novos missionários. Então, o ministério pode crescer no tocante a isso quando existem pessoas que entendem a sua chamada, que trabalham com tanto afinco, que desenvolvem pessoas, frutificam, multiplicam os discípulos, né, faz discípulos, e assim, então, o evangelho é proclamado e a obra de Deus vai crescendo para a glória do nome do Senhor. Hoje, sobre esse tema que nós temos aqui hoje, falando sobre essa importância, né? Fala sobre relevantes como o sal. Relevantes como o sal e resplandecentes como a luz. Eu quero falar hoje sobre essa temática. Eu quero te convidar nessa noite a pensar um pouco na sua chamada missional. Você tem uma missão, né? Você que tem um ministério, você que tem uma chamada, seja qual for, citei aqui alguns: música, ensino, louvor, canto, a pregação, discipulado, seja qual for a secretaria, a decoração, seja qual for o seu setor, você tem uma missão, Deus te deu essa missão. Então eu quero te convidar a pensar hoje um pouco nisso. Sobre esse tema que está aí, eu quero ser bem didático nessa noite para que você possa entender o que o Senhor quer comunicar para a sua vida nessa noite. Certo? Amém? Sobre relevantes como o sal. Relevantes como o sal, resplandecentes como a luz. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa agradável? Você mesmo. Eu estou falando com você. Você é uma pessoa agradável de se estar com você? Você é uma pessoa agradável com quem as pessoas gostam de estar, desejam estar? Você é uma pessoa agradável? Responda para você. Você consegue responder? Você é uma pessoa agradável de se estar, que as pessoas desejam estar com você? Porque isso vai falar a respeito do sal. O sal, ele é aquele elemento importante que ele vai dar sabor. O sal, ele vai trazer sabor. Ele vai também preservar. Antes, quando não existiam os recursos de hoje para preservação, a geladeira, etc., o sal, ele era um agente também que pode conservar, né, os alimentos, enfim. Mas, sobretudo, o ponto aqui hoje, falando sobre se você é agradável, você é uma pessoa agradável, eu quero dizer, você é uma pessoa que dá tempero, que dá sabor. Você é uma pessoa agradável, que dá sabor, que tem um tempero que as pessoas gostam de estar com você. Porque o sal, se a gente colocar demais, fica salgado. Não é verdade? Se você usar muito, tem que usar na medida certa. Você é uma pessoa na medida certa? Agradável? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você pense hoje na mensagem no tocante a isso. Você é uma pessoa agradável? Você tem um ministério? Você é uma pessoa relevante? Você é uma pessoa relevante? Relevantes como o sal. Relevante vai falar que é algo que é imprescindível, algo que é importante. Você é importante na chamada.
na missão, no propósito de Deus. Você é alguém importante. Você foi chamado para temperar, para dar sabor. Viu? Para dar sabor. Eu falei, não de sabores, é para dar sabor. Não é? Então, eu quero que você pense nisso hoje. Vamos pensar um pouquinho nisso hoje. Mateus 5, do 13 ao 16. Uma outra pergunta para você. Você se sente luz? Você consegue se definir como uma pessoa que traz luz para o ambiente? Uma pessoa que tem bons conselhos que iluminam a mente das pessoas, que traz clareza para o coração das pessoas? Você foi chamado para ser sal, para trazer sabor, tempero, equilíbrio. Você é uma pessoa equilibrada? E luz. Você traz luz para o ambiente. Você é uma pessoa que ilumina vidas pela luz que há em você, a luz de Cristo. Quero te convidar a pensar nessa noite. Nós temos uma missão e estamos o tempo todo fazendo missão. Né? É importante que a gente tenha essas coisas muito bem resolvidas. Você dá sabor para a vida das pessoas ou provoca dissabores? E agora? Agora nós estamos falando de você. Nós não estamos falando do músico, nós não estamos falando do tocador, nós não estamos falando do pastor, nós estamos falando de você hoje. Você é luz do mundo e sal da terra. A maneira como você se relaciona com as pessoas vai trazer tempero ou de sabor, luz ou confusão. Então, a mensagem dessa noite que o Senhor trouxe é que nós reflitamos a respeito da nossa relevância. Nós temos uma missão, temos um ministério, fomos chamados de uma vocação, mas nós somos relevantes, importantes, nós somos pessoas equilibradas, nós acrescentamos sabor para o que está sendo feito e confiado a nós. O grupo ao qual nós pertencemos, nós temperamos aquele departamento, nós equilibramos, nós iluminamos. Você foi chamado para ser luz e sal da terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Você foi chamado para ser luz dentro da sua casa, pai. Você foi chamado para ser luz dentro da sua casa, mãe. Filho, você foi chamado para ser luz e sal dentro da sua casa. Quem sabe o seu pai não serve a Deus. Quem sabe o seu pai serve a Deus e você que é filho não serve a Deus. Hoje é uma palavra de Deus para a família aqui nessa noite. Aleluia, uma palavra para temperar a sua casa. Uma palavra para temperar o seu coração. Para que o seu coração, estando equilibrado, temperado e iluminado, você possa temperar o ambiente da sua casa. Quero te fazer uma pergunta aqui hoje, você que é filho, você que é pai, você que é mãe. Você já deu um abraço hoje no seu filho? Já disse para ele que você ama ele? Ou você que tem o seu irmão, já disse para o seu irmão o quanto ele é importante para você, o quanto você o ama? Você já deu uma temperada no coração dele nessa noite? Já deu uma iluminada nesse dia? Já liberou uma palavra profética sobre a vida da sua casa? Já deu uma temperada boa hoje no coração do seu esposo, da sua esposa, do seu irmão, da sua irmã? Aleluia! Quero te convidar nessa noite a ser instrumento do Espírito Santo para trazer tempero, sabor para a vida das pessoas. Fomos chamados para isso. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele é boas novas. Amém? Deus, através de você, o Espírito Santo, ele traz coisas novas para a vida das pessoas. Deus quer te usar como um chefe do céu agindo na terra para ser instrumento dele para temperar vidas, para trazer equilíbrio para relacionamentos através do seu Espírito Santo que está na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Não podemos ser pessoas destemperadas e desequilibradas. Nós temos que ter equilíbrio e nós temos que passar o amor de Cristo
para as pessoas. Quero ler um texto com você nessa noite que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28. Deixa eu ler mais uma palavra de Deus para a sua vida. Deus tem uma obra linda que Ele está fazendo nessa noite na sua casa, na sua vida, no seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. É culto de missão. Você foi chamado para fazer missões. E o Senhor vai temperar a sua vida para que você tenha o tempero do Espírito Santo na medida certa, para temperar os corações. Que há muitos dissabores, há muitas amarguras. Nós somos sal para temperar, para dar o equilíbrio e trazer luz. Porque a luz de Cristo está em nós. Mateus, capítulo 11, versículo 28, meus queridos, diz assim, a palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Aleluia! Você está cansado de tantas guerras e tantas batalhas no seu interior, tantas batalhas aqui e aqui, tanta pressão e opressão? Há uma palavra de Deus nessa noite para a sua vida. Aleluia! Vinde a Jesus Cristo. O fardo de Cristo é leve e suave. Há um fardo de Cristo sendo te oferecido nessa noite para trocar. Você quer trocar o seu fardo pesado com o fardo de Cristo? Deus está te convidando nessa noite. Ele quer trocar. Quer trocar o seu fardo, quer te dar um fardo leve. Ele quer te ensinar dele. Quem sabe muitos ensinamentos que você teve até aqui, que marcam a sua vida, que marcam a sua história, que marcam as suas emoções, que te afligem até hoje, que são pesados, coisas que você quer se desvencilhar e não consegue se desvencilhar delas. Deus tem uma palavra para o teu coração, para a tua alma nessa noite. Deus vai temperar a sua vida. Ele não vai só temperar o seu coração, a sua alma. Ele vai curar o seu coração nessa noite, porque ele vai trocar o fardo com você. Aleluia. Ele vai trocar o seu fardo pesado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu estava hoje meditando nessa palavra e o Espírito Santo me fez lembrar de uma fase do início da minha caminhada, quando eu fui para a igreja e lá não tinha o grupo de jovens. Nós não tínhamos um grupo de jovens formados quando eu fui para a igreja com os meus 18 anos de idade. Não tinha o grupo. Só tinha o grupo das senhoras. Só tinha as irmãs do círculo de oração. Senhoras, e eu 18 anos. O único jovem na igreja. Então, com pouco tempo, eu fui convidado para dar aula, para ensinar. E o Espírito Santo estava falando comigo hoje que Deus cuidou de mim de tal forma, Deus cuidou da minha vida. Eu glorifico o nome de Jesus, irmãos, porque o Senhor me deu uma oportunidade e me envolvi muito cedo com o ensino, mas foi proteção de Deus para mim. Eu não tinha jovens da minha idade, não tinha grupo de jovens para eu me relacionar, e Deus me envolveu, me abraçou através da sua palavra, me dando uma tarefa que, na verdade, foi uma forma de me proteger e de me manter na sua presença. Quantas coisas Deus faz para nos proteger, para nos guardar, e a gente nem percebe. Coisas que, se nós fôssemos escolher, nós não as escolheríamos. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus tem muitas formas de nos proteger, de nos preservar, e a gente nem sabe. Quem sabe você está aqui hoje com seu coração pesado, preocupado, sobrecarregado por algumas frustrações.
E eu quero te perguntar nessa noite, se já parou para pensar, se Deus já te ofereceu algumas tarefas, algumas coisas que Deus já te ofereceu, Deus já quis te envolver e você recusou? Sendo que, através daquilo, Deus pode estar guardando, nos preservando, nos protegendo, nos envolvendo para nos fazer crescer até que chegue o tempo de recebermos aquilo que tanto queremos. Então, eu estava pensando nisso hoje, e o Senhor me fez pensar nisso. Eu quis compartilhar com você aqui, por quê? Porque um pouco depois chegou um jovem e chegou a minha esposa. Né? Na época, imagina, até que nós ficássemos, né, namorássemos, ficássemos noivos, a irmã Regina chegou na igreja, então ficou eu, a irmã Regina e o irmão Carlos, que era um jovem. Nós éramos em 3 jovens. E nenhum dos 3 sabia cantar. Aí nós decidimos começar o grupo de jovens. Nenhum dos 3 sabia cantar. Se colocasse numa escala quem cantava pior, acho que dava empate. Nenhum de nós sabemos cantar. Mas aí uma irmã do círculo de oração se levantou, uma irmã muito amorosa se levantou, uma irmã que tinha tempero do Espírito Santo na vida dela, uma irmã que poderia olhar para nós que éramos jovens, que não tínhamos nada a ver com a faixa etária dela, com o trabalho e o ministério dela, mas ela se importou com a gente. Ela se importou com nós porque ela tinha tempero do Espírito Santo na vida dela. E ela foi usada por Deus para nos desenvolver. 3 jovens inexperientes, sem saber por onde começar. E ela foi usada por Deus para nos treinar, para nos ensaiar. Ela passou a ser a pessoa que nos ensaiava. Éramos 3 jovens que éramos ensaiados por uma irmã do círculo de oração, uma irmã muito amorosa e querida do nosso coração. Quando nós entendemos o nosso chamado, nós não queremos temperar somente a nossa vida, somente o nosso departamento. Nós temos tempero para outros setores, para outros lugares, para outros departamentos. Nós nos movimentamos e queremos compartilhar o que o Senhor nos deu. Aleluia! O Espírito Santo colocou isso no meu coração, me fez lembrar disso hoje, que há muito tempo não lembrava. Ele trouxe para poder ministrar a alguém aqui que precisa ouvir essa palavra nessa noite, esse testemunho, esta lembrança tão especial. Nós começamos um trabalho sem saber por onde, mas o Senhor levantou uma pessoa que não tinha nada a ver conosco, que se preocupou conosco. Nós temos que entender que na obra de Deus, nós somos o que Deus quiser que a gente seja. E quando a gente não está disponível para a vontade do Senhor, o seu plano, para temperar pessoas que Deus quer nos usar para abençoar, nós podemos estar simplesmente retardando as promessas de Deus na nossa vida, a bênção do Senhor. Porque o nosso coração tem que ser um coração que deseja abençoar, que deseja iluminar pessoas, trazer luz para os ambientes, para relacionamentos. E isso tem a ver também, eu falei a respeito do canto, a gente não sabia cantar, e até hoje eu não sei cantar, né? Cantar não é a minha praia. Mas os meus filhos louvam, né? Deus deu esse ministério para eles. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente ser relevante, nós sermos pessoas relevantes como o sal, nós precisamos saber qual é a nossa importância e precisamos saber também o que o outro tem e o que o outro pode dar. Muitas vezes eu não canto, eu ministro, eu ensino, eu sou um ensinador, mas uma pessoa que tem a vontade de aprender a palavra, que ela tem vontade de pregar, de ensinar, se eu noto, se eu percebo, o que eu vou fazer? Eu vou facilitar o caminho, eu vou tentar abraçá-la de todas as formas, para que ela tenha ânimo, para que ela tenha acesso, eu vou facilitar o acesso para que ela possa desenvolver aquilo que está no seu coração. Eu estou falando disso para dizer que às vezes nós temos que ser flexíveis e abaixar o nosso nível de exigência para facilitar o acesso, para que vidas que estão destemperadas, pessoas que estão com frustrações, para que através desse discernimento, dessa baixar a guarda, nós estamos flexíveis
a gente poder ser relevante na vida de alguém que está precisando de cuidado e ser abraçado. E às vezes a gente é tão exigente, tão perfeccionista, que a gente chega, ao invés da gente se alegrar por ter pessoas animadas querendo aprender, a gente desdenha. E esse não é o nosso papel. Aleluia? Nós somos chamados para temperar, para iluminar e para facilitar o acesso. Aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem sido um facilitador? Quantos discípulos você já fez no seu ministério? No ministério que o Senhor te confiou, quantos discípulos você já formou no que você faz? Você é um discipulador? Você é alguém que multiplica? Ou você é alguém que dá de sabor para o seu líder? Para o seu pai, para a sua mãe? Há uma palavra de Deus aqui direcionada nessa noite para as nossas vidas. O que é a grande comissão de Marcos 16,15? O que é a grande comissão? Você que está acompanhando essa live aí, a grande comissão nossa é fazer missão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. Todos os ministérios, todos, vou falar no sentido de tempero, todos os ministérios foram chamados para temperar, para dar sabor, para facilitar a salvação. Para que vidas sejam alcançadas. Facilitadores. Nós somos temperos que dão sabor, que facilitam, que pega pelo paladar, pelo sabor gostoso, envolve pelo amor de Deus, pelo cuidado, pelo nosso trato, nós criamos um ambiente de harmonia, um ambiente receptivo para que vidas sejam acolhidas. Nós facilitamos. Você tem sido um facilitador? Lembra que eu perguntei a pergunta inicial? Você é alguém agradável? Você é sal? Você tem tempero? Você tem equilíbrio? Você é uma pessoa agradável? Nós temos que ser esse instrumento nas mãos de Deus. Aleluia! Nós temos que... As pessoas têm que sentir desejo no coração de estar com nós. De fazer parte daquilo que nós estamos fazendo, porque elas veem em nós, aleluia, o sabor, o sal equilibrado, e ela vê a luz de Cristo em nós, o amor de Deus externando através daquilo que fazemos, e elas querem estar conosco, porque elas sentem-se amadas por Deus. E através desta unidade, Deus vai salvando, Deus vai acrescentando discípulos, nós vamos formando pessoas. Quero que você pense por que o seu departamento muitas vezes não cresce. Será que não está faltando tempero do Espírito Santo na sua vida e equilíbrio para lidar com as coisas que você não gosta? Para lidar com maturidade com as coisas desconfortáveis? Ter tempero para ser equilibrado, para trazer luz aos corações? Para arrancar as trevas e dissipar. Louvado seja o nome de Jesus. Temos que ser relevantes. Temos que ser relevantes. O que é ser relevante? É ser alguém que se importa. Ser relevante é dar importância. A dar importância a todos os departamentos, a dar importância aos menores e mais simples no falar e agir, é dar importância, ser relevante, ser sal, é alguém que dá a devida importância a cada pessoa, por mais ou menos que ela saiba. Não é que quem sabe mais que eu valorizo mais, não, é dar importância a todos, para que eles cresçam, para que eles tenham a sua vida, os seus dissabores temperados, por se sentir amado por um líder, por alguém que tem o Espírito Santo, que tem um conselho que ilumina, que traz vida, que traz esperança. E por se sentir importante e amado. Aleluia. A obra de Deus começa a frutificar e a crescer.
O que é a comissão? Comissão é a nossa responsabilidade. É a incumbência que nos foi dada. Aleluia, a grande comissão de todos os ministérios, de todos os departamentos que Deus levanta, é que façamos missão. Que temperemos vidas, que aliviemos o fardo pesado das pessoas. Que elas aprendam de Jesus através de nós. Você é uma pessoa agradável? Isso vai criar um eco. Você é uma pessoa que se relaciona bem, uma pessoa agradável de se relacionar? Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas amáveis. Pessoas que são relevantes, que são pacientes com os fracos na fé, ou com os que vão desenvolver os seus dons ainda. Nós queremos discipular pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Ainda quero ler um texto com os irmãos, lá em João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Vamos lá? João 16, 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, tende fé, tende coragem. Eu venci o mundo. Eu quero aqui, caminhando para o fechamento desta mensagem, chamar a sua atenção para o texto bíblico que nós lemos nessa noite. Vós sois, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. E o último versículo que nós lemos aqui: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, tem coragem. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Quando a palavra de Deus está dizendo que no mundo nós teremos aflições ou tribulações, o mundo é o sistema. O mundo é a figura do sistema. Sistema político, sistema financeiro. Sistema. O mundo é o sistema. Por conta do sistema deste mundo, nós passaremos tribulações e aflições. Por conta do sistema do mundo. Mas nós não somos deste mundo. E aí Jesus vai dizer que nós temos que ter bom ânimo. Tenha coragem. Salomão escreveu que se nós nos fizermos de frouxos ou de fracos no dia da adversidade, as nossas forças serão pequenas. E as palavras de Jesus é que a gente tenha bom ânimo, tenha coragem. Se nós sabemos que a nossa vida ela vai ser, nós vamos enfrentar tribulações, qual é a forma de nós vencermos aquilo que nos enfraquece? É nos enchendo daquilo que nos fortalece. Primeira coisa da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa nessa noite: coragem. Tenha fé. Coragem. Aleluia! Tenha coragem, tenha fé. Não se entregue às tribulações, às aflições. Aleluia! Você tem um Deus que te fortalece. A alegria dele é a nossa força. A sua palavra, ela é fiel. Há um consolo de Deus aqui nessa noite para o seu coração. Há uma proposta de trocar o fardo nessa noite. Você que tem carregado um fardo de drama, um fardo de sofrimento emocional, afetivo, você que tem passado por momentos difíceis, quem sabe até está com depressão, há uma palavra de Deus aqui nessa noite para a tua vida, para te libertar, para te transformar, para mudar a realidade que você está vivendo e transformar a sua realidade daqui por diante.
troque nessa noite o seu fardo com Jesus. Venha para Jesus como você está, entregue a sua vida para Jesus. Chega de resistir à voz de Deus. Olha a oportunidade do Senhor para você nessa noite. É culto de missões. Deus quer te alcançar nessa noite e estabelecer através de você um missionário na sua casa, um missionário na sua empresa, um missionário na sua família. Aleluia, Deus quer transformar a sua vida nessa noite, te envolver com o seu amor, dar sabor para a sua vida e mudar a sua história. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra nessa noite? Deus quer te libertar, te transformar, temperar a sua vida e trazer luz para o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Relevantes como o sal, resplandecentes como a luz. Deus quer trazer luz para o seu coração, luz para a sua mente, luz para a sua alma, luz para a sua casa. Deus tem uma palavra de renovo para a sua vida, para a sua casa nessa noite. Tome posse desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite, que vai permeando pelas mídias, alcançando você nessa noite. O mesmo Deus que está aqui comigo, que eu sinto Ele aqui, Ele está aí na sua casa, te confortando, te consolando, trazendo um bálsamo sobre o seu coração, sobre a sua alma, trazendo um tempero para os dissabores da sua vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Tem de bom ânimo, tenha fé, tenha coragem. Há uma palavra de Deus profética para a sua vida sendo liberada aqui nessa noite. Amém? Eu quero agradecer o Espírito Santo maravilhoso que preparou esta mensagem. Fechando aqui a minha mensagem, irmãos, a mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. O Espírito Santo, enquanto eu me lembrava dessa fase da juventude, de mocidade, desse começo, eu também me lembrei de uma ocasião em que eu fui levar os meus filhos na escola e uma cena que me marcou muito, eu sempre falo dessa cena aqui em casa para os meus filhos. Uma cena que eu pude perceber, que eu pude acompanhar como se fosse em câmera lenta. O meu filho Guilherme levando a Dani na escola. Eu fui de carro levar eles na escola. O Guilherme levantou o banco do carro para a Daniele sair. Ele estava com a mochila da Dani nas costas. Subiu a escada com ela. E quando ele chegou lá em cima, da escada, e foi deixar a Dani na escola, eu acompanhando aquilo em câmera lenta, Deus me deu aquela oportunidade de ver tudo aquilo. E aí eu pude vê-lo quando o Guilherme tirou a mochila das suas costas e colocou nas costas da Daniela a mochila, com todo cuidado, e deu um abraço nela. Na porta da escola. Essa cena ela é muito presente para mim. Muito presente. Escute. Aquela cena, ela parou todas as pessoas que estavam à volta deles. Todas as pessoas pararam e se voltaram para aquela cena do abraço. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus, não só com palavras. As pessoas têm que se sentir bem-vindas no nosso ministério, no setor a qual nós pertencemos, no departamento que Deus nos confiou. As pessoas têm que se sentir abraçadas e amadas, não só de palavras. As pessoas têm que se sentir amadas e abraçadas de verdade, com o amor de Deus, que o nosso abraço precisa transmitir o abraço do nosso Deus para as pessoas que fazem parte, que vão chegar, e nós temos que ser facilitadores, baixar o nível e nós deixamos as pessoas desenvolver. E se for preciso, cedemos o nosso lugar
para que a pessoa ferida, frustrada, ela se sinta importante, se sinta relevante naquele plano, naquele propósito, naquele setor, se sinta amada. E através desse cuidado ela seja restaurada, liberta, curada, aleluia, transformada, se sentir amada como ela nunca foi, através do departamento que você faz parte, que você vai revelar o amor de Deus através do cuidado, promovendo e propondo para aquela pessoa crescimento, sentir prazer em ver as pessoas crescerem. Você entende isso? Nós somos chamados para dar sabor, para que as pessoas desenvolvam no plano de Deus, que elas cresçam e floresçam em Deus e deem luz. Não se pode esconder embaixo da cama alguém que foi chamado. Não se pode esconder uma pessoa que tem luz, que tem chamada. Não se pode esconder. Nós temos que entender que nós somos facilitadores e ajudadores do propósito, para que o reino de Deus seja estabelecido. Aleluia! Faça a missão com todo o amor do seu coração, com toda a luz intensa que vem do Espírito Santo. Ilumine vida e transforme pelo amor de Deus, pelo cuidado. Dê sabor para as pessoas. Não seja alguém que promova ou provoque dissabores. Esse não é o nosso papel. Amém? Deus abençoe a sua vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo fale aquilo que nós não conseguimos transmitir, porque somos homens, somos limitados, mas o Espírito Santo, ele há de falar melhor no seu coração nessa noite.